Fala galerinha do sexto ano, beleza? Tudo certo com vocês? Olha, essa aula de hoje vamos falar sobre medida de um segmento e segmentos congruentes. Lembrando que essa palavra congruente significa iguais. Então, quando a gente faz uma comparação de duas coisas e essas duas coisas são iguais, dizemos que elas são congruentes, beleza? Então, olha só, o que vamos fazer nessa aula aqui de hoje? A gente vai medir dois segmentos de reta. Nós vamos medir esse primeiro segmento de reta aqui, que vai do C até o D, beleza? Esse segmento de reta que vai do C até o D. E depois vamos medir o segmento de reta que vai do E até o F. Mas para medir qualquer coisa, nós precisamos, no caso ali, de um aparato ali que eu consiga trazer essas unidades de medida. Por exemplo, se nós vamos medir a altura de uma pessoa, necessitamos de uma fita métrica. Nesse caso aqui, a nossa fita métrica vai ser esse Uzinho bem aqui, ó. Então, esse segmento de reta, ele tem uma unidade de medida que é igual a U. Por exemplo, uma régua ela tem a unidade de medida que no caso é o centímetro. No caso, se eu pegar uma trena, ela tem uma unidade de medida que é o metro. E assim por diante. Se pegamos um outro aparelho, ele pode ter uma unidade de medida que é o metro. No nosso caso, vamos chamar de U essa unidade de medida. Então, o nosso U ele vai ser como se fosse a nossa trena. Então, olha só, esse U aqui, ó, ele veio aqui, mediu daqui até aqui, depois eu coloquei ele daqui até ali, depois daqui até aqui, depois ali até ali. O que eu cheguei à conclusão? Que esse segmento de reta CD, ele tem 4 U, unidade de medidas. Então, o meu U é a minha unidade de medida, então eu estou falando que ele tem uma, duas, três, quatro. Então, ele tem 4 U, que no caso é a minha unidade de medida. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse segmento de reta bem aqui, certo? Olha só, eu peguei essa minha trena, coloquei ela ali. Depois coloquei ela aqui, depois coloquei ela aqui, e finalmente eu coloquei ela aqui. Então, se eu for medir é uma, duas, três, quatro, né? Então, aqui também eu tenho 4U. Que conclusão eu posso chegar? A minha conclusão que eu posso chegar, olha só, é que o meu segmento de reta, que vai do meu C até o meu D, ele é igual ao meu segmento de reta que vai, no caso do meu E, até o F. Eu posso dizer que esses dois segmentos de retas, eles são o quê? Segmentos congruentes, ou seja, eles são segmentos, no caso, iguais. E aqui ele traz essa definiçãozinha em relação à medida de um segmento de reta. Ele fala o seguinte, ó, que a medida do comprimento de um segmento é obtida como quando comparamos o segmento considerado com outro segmento. Então, olha só, eu peguei esse segmento de reta menor e fui fazendo comparações entre seus tamanhos. E o que eu consegui observar? Que o meu segmento de reta, que vai do meu C até o D, ele é 4 vezes maior do que esse segmento bem aqui. Então, meu segmento que vai do meu ponto C até o meu ponto B, ele é 4 vezes maior do que esse segmento laranja, beleza? Aí ele pega e fala, tomando o seu comprimento como unidade de medida, foi o que eu fiz. Eu peguei o comprimento dele, que no caso é o U, como unidade de medida, beleza? Descendo um pouco aqui, ele fala exatamente o que eu acabei de dizer em relação à congruência. Ele fala, quando dois segmentos têm a mesma medida, no caso esses dois aqui, certo? Tomada na mesma unidade de medida, olha só, aqui a unidade de medida é U, e ali em cima a unidade de medida também é U, certo? Com a mesma unidade de medida, dizemos que eles são congruentes. Então, foi o que a gente acabou de conseguir comparar. Então, ele fala, ó, como a medida, né? Então, no caso aqui, ele usa essa abreviação aqui para medida, né? Do meu segmento, que vai de C, do meu ponto C até o meu ponto D, é igual a 4U, e a medida do meu segmento de reta, que vai do E até o F, é igual a 4U. Então, ele fala que o quê? Que a
meu segmento de reta do C até o D e do E até o F são segmentos congruentes. A aulinha de hoje é bastante curta, era só em relação a segmentos de reta, né, a medidas de um segmento, como faz a medida. Então, como faz? A gente comparou com essa trena aqui, né, que eu chamei de trena, fiz essa comparação. Quando eu fiz essa comparação, o que eu obtive? Um comprimento. Então, eu obtive esse comprimento. Depois, o que eu fiz? Comparei o meu segmento que vai do meu C até o D e depois do meu E até o F. Finalizado isso, eu cheguei a compreender o que eram segmentos congruentes. Então, segmentos eles vão ser congruentes quando tomada, no caso a mesma unidade de medida, né, no caso aqui o U, né, eles forem iguais. Então, como eles forem iguais, eu chego a concluir que são segmentos congruentes, beleza? Muitíssimo obrigado por essa breve companhia. Deixarei exercício no Google Sala de Aula em relação a esse breve exercício e até mais. Muitíssimo obrigado.